Bom dia, meu povo lindo e abençoado, minhas crianças maravilhosas. Como foi o final de semana de vocês? Brincaram muito? Se divertiram muito? Então agora chegou a hora da nossa atividade. Vamos nos espreguiçar. Já estamos todos bem descansados e vamos começar nossas atividades do dia de hoje. Hoje, segunda-feira, dia 2 de agosto. Olha, entramos num novo mês, novas expectativas e vamos lá. Pessoal, nós poderíamos começar nossa atividade de hoje pela página 33 e 34, mas não vamos. Por quê, tia? Porque essas duas páginas vão falar sobre um debate. E esse debate é para ser feito em sala de aula com todos vocês juntos, certo? Então, a gente vai passar essa atividade e vamos para uma próxima, porque quando estivermos em sala de aula, isso daqui será feito em sala de aula, ok? Então, vocês vão passar para a página 35. Procurem aí, página 35, capítulo 4, Nossa Família. Encontraram? Então, nossa atividade de hoje será uma interpretação textual. Apesar de ser algumas páginas, mas a atividade é pequena, certo? O aumento de folhas é só devido a um texto que tem, que é um pouquinho longo, tá bom? Encontraram? Pessoal, então vamos lá dar início. Aí na página 35. Então, antes da leitura, a gente vai ver um breve históricozinho do que vai acontecer com esse texto que nós vamos ler, certo? O texto que nós vamos ler foi retirado do livro O Diário Escondido de Serafina. A professora e escritora paulista Cristina Porto criou a personagem Serafina, que escreve suas aventuras em um diário. Vocês já ouviram falar de diário? Vocês sabem o que é um diário? Então, ao longo da nossa atividade, nós vamos descobrir o que é um diário, certo? Número 1. Observe a capa do livro O Diário Escondido de Serafina. Então, vamos dar uma olhada nessa capa para a gente descobrir o que é que tem nessa capa, certo? Observaram? Letra A. Quais informações são apresentadas nessa capa? O que é que vocês podem ver olhando para essa capa? Essa capa, ela tem um título? Tem? Ela tem o nome da autora? O nome da editora? Tem, pessoal? Então, esses daí são os itens que aparecem na capa de um livro. O nome da autora, o nome da editora, da ilustradora e o título do livro. Não é verdade? Então, essas informações são apresentadas na capa do livro. Ok? Então, vocês vão responder essa letra A com essas informações aí. Ok? A letra B e o número 2 são duas questões orais. Letra B. A Serafina, que é mencionada no título, é uma personagem. O diário dela, portanto, é fictício. O que é fictício? É inventado, foi criado, certo? Então, o que você imagina que ela pode ter escrito no trecho que você vai ler? O que será, pessoal, que ela escreveu nesse diário? Hein? O nosso livro apresenta uma pequena partezinha do diário dela. Então, vocês imaginam que ele vai falar sobre o quê? Questão 2. Diferentemente do diário fictício, os diários pessoais são escritos por pessoas reais para registrar fatos e impressões que elas não desejam compartilhar com ninguém. Você tem um diário pessoal? Então, pessoal, em um diário é registrado tudo o que acontece no seu dia a dia, certo? Então, agora a gente vai conhecer as páginas do Diário de Serafina. Vamos aí para a página do nosso livro, na página 36. Leia o texto a seguir e descubra o que Serafina escreveu nesse trecho do diário dela. Então, vamos lá conhecer um pouco do Diário de Serafina. Querido diário, sabe como a minha mãe resolveu comemorar o aniversário do meu pai?
de um jeito muito simples, preparando no capricho um belo de um frango com polenta e salada de rúcula, a comida preferida dele, para o jantar, e convidando o seu nonô para vir jantar com a gente. Mas sabe da maior? Na última hora, ela fez a polenta virar bolo e encheu de velinhas. Foi tão engraçado, um aniversário bem diferente o meu pai teve este ano. Mas o melhor de tudo foi a frente fria que chegou do sul justo na madrugadinha do dia 2. Por causa dela, o meu pai estreou no mesmo dia o cachecol que eu fiz e já saiu para trabalhar com ele no pescoço, todo feliz da vida. Continuando na página 37. Depois do jantar, então o sorriso dele ia até as orelhas. Meu pai é mesmo uma pessoa maravilhosa. Fica feliz e contente com qualquer agradinho que a gente faça. Pode ser em forma de carinho mesmo, beijo e abraço, e cafuné, ou de comida, ou de bilhetinhos, carta, cartões, ou qualquer lembrancinha boba que a gente mesmo faça. É muito fácil agradar e amar um pai como o meu. Diário. Tchau. Vou parar porque preciso estudar para a prova de matemática na casa do Tadeu. Esqueci de dizer qual foi a sobremesa. Manjar branco com fios de ovos. Delícia! Então, pessoal, isso daí é um trecho do Diário de Serafina. Gostaram do Diário de Serafina? Agora, no número 1 aí. O assunto do diário é o mesmo que você havia imaginado antes da leitura? Vocês pensavam que seria assim? 2. Quem você imagina que seja seu nonô? Comente com os colegas. Infelizmente, a gente não vai poder comentar com os colegas porque não estamos em sala de aula. É isso? 3. Por que você acha que Serafina resolveu dar ao pai um presente feito por ela mesma? Por que será? Será que é porque ele se agradava com tudo, até com as coisas mais simples? Será que foi por isso que ela teve essa ideia? Eu acredito que sim, né, pessoal? Então, vamos aí para a página 38, que agora, de fato, vamos começar a nossa atividade. Questão 4, não é mais oral, agora vocês vão ter que escrever. Em sua opinião, por que Serafina registrou o aniversário do pai no diário? Por que será, pessoal? Hein? Será que é porque ela considera o diário dela um amigo? E queria contar isso para ele, será? Ou também porque ela gosta de escrever? Então, como eu já havia falado antes, o diário é um lugar que serve para registrar fatos que acontecem no nosso dia a dia. Então, esse foi um fato do dia a dia da Serafina. Então, ela registrou em seu diário e futuramente, quando ela for reler o diário dela, ela vai lembrar desse momento. Olha que bacana o diário. Questão 5. O que fez Serafina ficar feliz com a frente fria que chegou no sul durante a madrugadinha? O que deixou ela feliz? O fato de o pai dela não ter ido trabalhar porque estava frio, ou o fato de o pai dela estrear no mesmo dia o cachecol que ela fez para ele? E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Questão 6. Releia um trecho do texto. Depois do jantar, então o sorriso dele ia até as orelhas. Depois do jantar, então o sorriso dele ia até as orelhas. Letra A. A quem a palavra dele se refere nesse trecho? A palavrinha dele a gente viu que é o quê? Hein? Esse dele se refere a quem?
Ao pai, a seu nonô. A quem se refere? Refere-se ao pai dela, né, pessoal? Refere-se ao pai de Serafina. Letra B. O que a expressão destacada significa? Marque um X. Um sorriso forçado expressando descontentamento, ou seja, ele ficou triste. Segundo, um sorriso largo por causa de uma boca grande. Será? Terceira e última questão. Um grande sorriso expressando contentamento. Então, um sorriso de orelha a orelha quer dizer, que até as orelhas quer dizer o quê? Que ele ficou muito feliz, ficou muito contente. Não é isso? Questão C. Serafina escreve como se estivesse conversando com o diário. Copie um trecho do texto que comprove essa afirmação. Então, em que parte do texto Serafina se refere como se estivesse falando com um amigo? Hein? Hein, pessoal? Então, no texto, tem duas partezinhas que ela menciona o nome diário, que ela se refere a ele como um amigo. Então, vocês vão destacar essas duas frasezinhas e vão escrever aí embaixo, certo? Agora, vamos para a página 39, para finalizarmos a nossa atividade do dia de hoje. 7. No texto, Serafina escreveu algumas palavras no diminutivo. Ok? Diminutivo é uma palavrinha que indica grau. Existe diminutivo e aumentativo. Diminutivo, uma coisa pequena. Aumentativo, grande. Certo? Então, aí, letra A. Localize e sublinhe essas palavras no texto. Então, vocês vão voltar para o texto e vão sublinhar, ou seja, passar um tracinho embaixo dessas palavras. Certo? E na letra B, em sua opinião, ao usar o diminutivo, Serafina quis expressar tamanho menor ou outras ideias? Pessoal, quando ela se refere a velhinha, a palavra velhinha está no diminutivo. Mas, com outras palavras aí, em outras palavras, ela quis expressar outras ideias. Tá certo? Como, por exemplo, tem madrugadinha, deixa eu ver, agradinho, bilhetinho, certo? 8. Releia ao final do texto e perceba que ocorreram duas situações diferentes. Ligue essas situações ao que elas indicam. Então, aí, ó, tem tchau, vou parar porque preciso estudar para a prova de matemática na casa do Tadeu. Esqueci de dizer qual foi a sobremesa. Manjar branco com fios de ovos. Delícia. Então, vocês vão ligar da direita para a esquerda. Serafina acrescenta uma informação de que havia se esquecido e Serafina se despede do diário e finaliza sua escrita. Então, vocês vão ligar aí da direita para a esquerda. Questão 9. Então, pessoal, alguns textos, como que você acabou de ler, são divididos em parágrafos. Cada parágrafo contém um bloco de ideias. Em qual parágrafo do diário Serafina comenta como o pai dela é? Então, vocês vão voltar para o texto. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês o que é um parágrafo. Quando escrevemos um texto, existe um recuozinho aqui, ó. Deixa eu ir desse lado, eu marquei. Ó, esse recuozinho aqui, existência aqui, ó, no cantinho da folha, é chamado de parágrafo. Então, nessa primeira parte tem 1, 2, 3. Esses daqui são os que eu marquei. Só que vocês vão contar do texto inteiro quantos parágrafos tem. Então, quando vocês identificarem quantos parágrafos tem o texto, vocês vão dizer em qual parágrafo ela se refere... Cadê aqui? Ela se refere ao pai dela.
certo? Se é no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então, vocês vão identificar isso daqui e passar para aqui, certo? Em qual parágrafo do diário Serafina comenta como é o pai dela? Aí vocês vão mencionar no primeiro, no segundo. Vocês vão ler o texto novamente e vão identificar em qual parágrafo é, ok? Última questão. Volte ao texto e observe a primeira letra de cada parágrafo. Por qual tipo de letra os parágrafos foram iniciados? Pinte o quadrinho com a alternativa correta. Os parágrafos geralmente são iniciados por que letra? Maiúscula ou minúscula? Então, voltem lá e observem bem direitinho e marquem e pintem aí a questão, ok? Então, por hoje é só. A atividade foi um pouco longa devido ao texto, certo? Então, beijos e bom dia, pessoal. Tchau, tchau.